Salve, salve toyoteiro, seja muito bem-vindo ao canal Toyota é Toyota com o Anderson Barbosa. Para você que está vendo esse vídeo e deseja acompanhar as novidades do mundo Toyota, eu convido a você se inscreva em nosso canal, ative o sino para receber as notificações dos vídeos que nós temos para você todas as semanas. Eu vou deixar na descrição de vídeo o contato da concessionária Toyoville aqui na cidade de Joinville, Santa Catarina. Hoje, no quadro Toyota 0 km, eu quero mostrar todos os detalhes do novo Corolla Cross XRE 2.0 Flex 2023. Vamos para mais um vídeo, pessoal! Hoje eu quero mostrar todos os detalhes do novo Corolla Cross XRE 2.0 Flex 2023, agora com novidades Toyota Safety Sense de série em todas as versões, que é o sistema de segurança da Toyota, uma nova multimídia com conectividade para o sistema Android Auto e Apple CarPlay sem fio via Bluetooth, com 3 anos de garantia segundo a Toyota do Brasil, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro com sensor de proximidade no painel e um painel digital para essa versão, que anteriormente era com painel analógico. São esses detalhes que eu vou mostrar para vocês no decorrer de vídeo desse carro que está exposto aqui na concessionária Toyoville, que eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas e fazer a sua negociação. Quero começar pela frente do veículo, mostrando os seus faróis que saem aqui da sua lateral, vindo até a frente. Todo o conjunto óptico aqui é em LED, então nós temos a luz de indicação, canhão de foco projetor com farol alto e baixo, essa parte com esse filete em LED que passa por todo o farol até o final, que é a luz de condução diurna em LED, todo esse acabamento cromado junto com esse outro detalhe com acabamento black piano e a máscara negra no seu interior com esse detalhe prata que realmente fica bem destacado na parte de design do farol. Mais abaixo nós já temos esse detalhe com esses vincos bem pronunciados na parte do para-choque, sensor de estacionamento dianteiro com sensor de proximidade no painel, que depois eu vou mostrar para vocês lá no interior como funciona esse bumper frontal que sai da lateral do para-choque, vem em toda a frente do veículo, com essas grades, com a abertura de ar aqui, com esse detalhe na horizontal, e aqui o farol de neblina que é em LED, com esse detalhe que é na cor do veículo, que é um aplique na cor prata metálica, que é a cor do veículo. E mais acima nós temos essa grade superior com esse efeito trapezoidal, com todo esse detalhe, com essa moldura black piano, e aqui a parte da grade com esses detalhes preto fosco, com esse detalhe colmeia. Aqui o logo translúcido da Toyota, que tem o radar do sistema Toyota Safety Sense. Mais acima, na parte do para-brisas, nós temos uma câmera que monitora todo o trajeto para trazer mais segurança através desse sistema. E aqui na lateral nós temos um vinco na parte do capô, um vinco que sai lá de cima, vem até a frente aqui na parte da grade. Da mesma forma, esses vincos aqui do outro lado. E agora eu quero mostrar o motor do Corolla Cross. A sua motorização é 2.0 Flex aspirado com 177 cavalos, torque de 21.4 kgfm a 6.600 RPM. É a mesma motorização herdada do Corolla Sedan, que é o sedã médio mais vendido no mundo. É uma motorização com 4 cilindros em linha, duplo comando de válvulas com a tecnologia VVTi da Toyota, com injeção direta e indireta. E um detalhe, ele não utiliza correia dentada e sim corrente de comando. Vai te trazer um custo-benefício a longo prazo para você que utiliza esse veículo, com certeza auxiliado pelo câmbio automático CVT Direct Shift, que simula 10 velocidades com a primeira marcha engrenada. Ele vai ficar mais ágil numa saída de trânsito. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar os detalhes referente a consumo e quais os acessórios que vêm de série nesse modelo, para não ficar um vídeo tão longo. Notem nos detalhes das imagens toda a composição dos motores da Toyota referente à fiação, as mangueiras. É uma motorização que tem uma confiabilidade no mercado. No capô a gente não conta com a manta acústica, mas conta com a manta acústica entre o painel e o motor para diminuir o ruído no interior do Corolla Cross, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os veículos da marca e o que eles oferecem.
Agora eu quero mostrar a sua lateral, começando aqui pelas rodas do modelo, que são diamantadas, então a gente tem todo esse detalhe que faz a volta aqui com essa parte escovada até o centro do aro, com também esse contorno, com essa pintura cinza metálica que realmente fica bem destacada na parte da roda, com o logo da Toyota ao centro e o perfil dos pneus 225/50, roda de 18 polegadas em liga leve. Quero abrir a imagem para mostrar a dimensão do Corolla Cross, que mede 4 metros e 46 centímetros de comprimento. O vão livre de solo é de 16,1 centímetros. Na caixaria de roda nós já temos esse detalhe que envolve aqui com essa peça preto fosco, assim como essa saia lateral também com esse detalhe todo preto fosco, você vai ver dando a volta por todo o carro. E aí nós temos uma linha de cintura mais baixa aqui da primeira porta até a segunda porta, uma outra aqui ao centro também, que vai terminar ali na segunda porta, e aqui na lateral também essa parte daqui do farol até aqui, a parte do início da primeira porta. E aqui o detalhe interessante, esse contorno, que ele faz esse contorno aqui em volta, terminando ali no capô, e um outro contorno aqui também, com um vinco bem pronunciado, que faz aqui e vai até a parte da lanterna. É uma marca registrada do Corolla Cross, é tanto que a gente tem até essas inscrições espalhadas pelo carro que você pode acompanhar depois. Na parte do retrovisor conta com rebatimento elétrico, indicador de seta, também se você acionar o alarme do veículo ele vai rebater o retrovisor de forma automática. Essa parte aqui é na cor do veículo, que é um prata metálico, e aqui um detalhe preto fosco, assim como esse detalhe da coluna A também, que tem esse detalhe preto fosco. As maçanetas são na cor do veículo, o detalhe da coluna B, que é preto fosco também, o rack de teto com esse detalhe cinza metálico. Já na parte traseira nós já temos esse detalhe aqui também, com essa caixaria de roda com esse detalhe preto fosco, e esse vinco aqui também vindo até a parte da lanterna. A terceira coluna nós temos esse detalhe todo envidraçado preto fosco, com a inscrição aqui Corolla Cross. Quero abrir a imagem para mostrar a parte traseira aqui do Corolla para vocês. E aqui nós temos uma novidade, que é o sensor de estacionamento traseiro, que antes só tinha 2 pontos, agora ele tem 4 pontos, e o sensor de proximidade no painel para você estar acompanhando depois. E esse detalhe todo preto fosco, como eu falei, que dá a volta por todo o carro, com esse aplique na cor do veículo, que é prata, com essa peça, com esse detalhe com refletor noturno para trazer uma visibilidade melhor. Aqui nós temos esse vinco também bem pronunciado, assim também como todo esse efeito trapezoidal que lembra muito a grade lá da frente do veículo. As lanternas, elas saem aqui da sua lateral, vindo até a tampa traseira. Nós temos toda essa moldura Black Piano que envolve toda a parte da lanterna traseira, com a inscrição Corolla Cross, e aqui a iluminação ela é halógena. A inscrição cromada XRE e também Corolla Cross, bem grande aqui na parte traseira, com o logo cromado da Toyota, aquecedor do vidro traseiro, limpador do vidro traseiro, terceira lanterna de frenagem, o spray de limpeza e também essa parte com aerofólio aqui integrado junto com a antena Shark Fin na parte do teto. Já no porta-malas basta você apertar esse botão aqui ao centro para que você possa estar fazendo a abertura desse porta-malas, que tem capacidade de 440 litros. Pela categoria é um bom espaço que ele tem. Nós temos esse gancho com capacidade de 2 kg, tanto aqui do lado direito como aqui do lado esquerdo. A iluminação também, esses nichos aqui do lado esquerdo e direito que você pode estar utilizando de alguma forma. Essa parte com essa esteira que você puxa para estar colocando aqui para cobrir as bagagens quando você estiver utilizando o porta-malas. E aqui mais abaixo você pode estar puxando, que nós temos o kit de ferramentas também com step de uso temporário para você fazer a troca dos pneus se necessário. Na tampa traseira nós já temos todo esse acabamento preto fosco com a alça para você estar puxando aqui para fazer o fechamento do porta-malas do Corolla Cross. Câmera traseira de ré, que depois eu vou mostrar para vocês lá no interior, e um item de segurança importante, esses 4 pontos aqui com a iluminação, que é a luz de neblina traseira, um item de segurança importante para trazer bastante visibilidade. Ele conta com 7 airbags no total, e o teste de colisão Latin NCAP de 5 estrelas. E esses 7 airbags são 2 frontais, airbags de joelho para o motorista, airbags laterais e também airbag cortina nos vidros. Agora eu quero mostrar a fileira dos bancos traseiros aqui do Corolla Cross. Ele tem um entre-eixo de 2,64 m, são 6 centímetros a menos que o Corolla Sedan. Eu posicionei o banco do motorista todo para trás e a gente fica com um espaço aqui realmente
bem justo, ó, não dá nem um dedo para falar a verdade. Então fica bem justo o espaço, os 6 centímetros fazem diferença aqui no Corolla Cross. Quero mostrar o painel para vocês diferenciarem dessa versão das demais versões do Corolla Cross. A parte do interior do revestimento do banco é em couro, então nós temos essa parte com as linhas bem pontilhadas, portas revistas somente aqui do lado do passageiro, do motorista ele não conta com a parte com portas revistas, ar-condicionado para quem está aqui atrás, um duto traseiro, então traz bastante comodidade para quem vem aqui atrás, e 2 tomadas 2.1 ampere com USB para você fazer o recarregamento, e à noite ela fica azul para você identificar ela de uma maneira mais fácil. A parte do revestimento do banco, essa parte aqui é mais lisa, com essa linha toda pontilhada, e aqui ao centro do banco nós temos esses pontilhados que ficam bem marcantes na parte do banco. O teto é na cor preta, a iluminação para quem está aqui atrás, com as alças no teto também. Eu vou descer para mostrar o interior aqui da parte traseira, para vocês verem essa questão do espaço do carro. Cinto de 3 pontas para todos os ocupantes, para quem está aqui atrás, encosto de cabeça para todos os ocupantes, descansa-braço, que você tem a sua opção para estar puxando. Nós temos 2 opções de porta-copos para fazer a utilização quando você estiver viajando com 4 pessoas, também Isofix, tanto do lado esquerdo como ali do lado direito. E um detalhe interessante aqui também, tem essa alça que você pode estar puxando aqui, e o banco ele é bipartido, 60 por 40, então você tem como estar descendo as 2 opções do banco. O dia que você quiser carregar uma escada, algo maior que você não consiga carregar no carro, tem essa opção para você estar fazendo a opção de uso. E um detalhe interessante, se você colocar nessa posição aqui, é a posição normal. Se eu apertar mais uma vez, ele desce um ângulo aqui de mais ou menos uns 10 graus, como você pode ver, vai vir mais confortável quem está aqui atrás, com certeza. Na parte da porta nós temos o revestimento aqui em couro, bem macio ao toque, com esse detalhe preto. Aqui já é um detalhe cinza, macio ao toque também, com essa linha aparente. E aqui já é um detalhe com plástico rígido. E aqui nós temos os puxadores que são na cor prata. O vidro elétrico com a função auto-down, sobe com um toque só. E um detalhe interessante, ele tem uma segunda opção de porta-copos aqui para você fazer a utilização com o alto-falante aqui na porta do Corolla Cross. A sua chave ela é do tipo presencial, temos a inscrição Toyota e também Corolla Cross. Se você virar aqui, nós temos esse botão vermelho para estar acionando, para encontrar o carro de uma maneira mais fácil no estacionamento, para ele soar o alerta e você encontrar mais fácil. E também alarme perimétrico e volumétrico no interior do veículo, basta colocar a chave no bolso ou na bolsa, colocar a mão aqui entre a maçaneta para que você possa ter acesso ao Corolla Cross através da Smart Entry. Eu vou mostrar a fileira dos bancos dianteiros, que somente no banco do motorista a gente tem essa alavanca com ajuste de altura do banco, e aqui essa alavanca no caso já é para ajustar a inclinação das costas para você deixar de acordo com aquilo que você deseja, e também essa opção aqui com a abertura do tanque de combustível e o freio de estacionamento que é no pé, da mesma forma como é no Prius. E agora eu vou entrar para a gente conhecer aqui o interior do Corolla Cross XRE 2023, que já está em funcionamento. E um detalhe que eu já vejo como novidade aqui é essa tela de 7 polegadas que apareceu a inscrição Corolla Cross, que é uma tela digital em TFT, diferente da versão anterior que a gente tinha uma tela analógica, um painel analógico. Agora eles colocaram uma tela digital, ficou muito mais interessante. Agora eles colocaram uma multimídia da marca Multilaser, segundo a Toyota do Brasil, com 3 anos de garantia, com conectividade para o sistema Android Auto e também Apple CarPlay. Ficou uma multimídia mais intuitiva, mais fácil de estar fazendo a utilização do que a multimídia Wings Connector, que realmente foi alvo de muitas críticas por infelizmente não ter um processador e essa parte da tela não funcionar direito. E aqui nós temos aqui a opção aqui com Android Auto, bem simples, basta clicar ali, ele já aparece a opção para você estar fazendo ou do Android Auto ou do Apple CarPlay sem fio ou via USB. Para você estar apagando a tela aqui, basta você teclar de novo, ela acende. As configurações gerais do veículo que nós temos aqui, até o manual passo a passo de como utilizar essa parte da multimídia também. Então eu vou deixar um vídeo aqui em cima, um card, para que você possa estar acompanhando no final do vídeo como utilizar essa multimídia, para não se tornar um vídeo tão longo para você estar assistindo lá depois, tá ok? Nós temos aqui esse detalhe aqui no console central, com esse detalhe Black Piano, e também esse filete que faz o contorno do ar-condicionado, que é digital, apenas de uma zona, com filtro antipólen, com a parte aqui da temperatura que você consegue estar colocando aqui,
onde você deseja. Aqui é o fluxo desse ar-condicionado com ar quente e ar frio, onde você vai direcionar o fluxo do ar, aquecedor do vidro traseiro e a utilização aqui da ventilação vinda de fora ou para estar ligando o duto do ar-condicionado para quem está lá atrás. Então é um detalhe bem interessante nesse ar-condicionado. Botão Start-Stop para você fazer a ignição do veículo, o detalhe aqui com essa tomada USB para você fazer a conexão com a multimídia, que eu vou deixar o vídeo lá para depois você acompanhar. Esse detalhe prata e também todo preto com um detalhe Black Piano aqui também na parte do console central, que fica bem destacado. Esse detalhe com esse nicho para estar utilizando, para estar guardando alguma coisa. O câmbio aqui no caso, ele é automático, que simula 10 velocidades com a primeira marcha engrenada. E aqui nós temos o detalhe da câmera de ré, que a gente colocando aqui, ela muda mais rápido na multimídia. Ficou melhor realmente essa opção e tem as linhas de estacionamento para você fazer a verificação. Um outro detalhe interessante que eu vou soltar o freio de mão para mostrar para vocês aqui é a parte do sensor de estacionamento traseiro e dianteiro, que agora ele conta com sensor de proximidade também. Isso facilita bastante nessa questão de segurança. Se você descer para o modo drive e colocar para o lado esquerdo, nós temos as trocas de marchas manuais no veículo, para frente da primeira à décima e para trás as reduzidas. Vai facilitar como? Numa descida de serra, como o freio motor que você possa estar utilizando para colocar uma marcha para baixo para fazer uma retomada de curva ou uma ultrapassagem com o motor mais cheio para você ter mais segurança. Então são detalhes que realmente fazem diferença nessa questão, realmente facilita bastante. Se você vem aqui para essa parte, nós já temos dois porta-copos, essa parte do descansa-braço que você consegue puxar aqui para frente para deixar um ângulo melhor, revestido com esse couro aqui em cinza. Você pode estar abrindo aqui também, temos todo esse espaço para estar utilizando, uma tomada 12 volts também para fazer a utilização da forma que você deseja. O revestimento aqui do banco, ele tem esse detalhe mais liso aqui nas bordas laterais com essa linha aparente e toda essa parte aqui que ele já é pontilhado aqui ao centro com esse detalhe nas laterais aqui para trazer o conforto melhor. Também a parte com a regulagem de altura do cinto de segurança, as alças no teto, quebra-sol, que tem a opção aqui do espelho, basta você puxar, ele já acende a lâmpada aqui no teto, tanto do lado do motorista como do lado do passageiro. Retrovisor que é fotocromático, vai diminuir o reflexo, ele vai inibir o reflexo do carro que está vindo atrás de você com farol alto. A iluminação aqui também no teto e esse detalhe com o botão do alarme volumétrico, que você pode estar desligando caso você vai acionar o alerta com algo que se mova aqui dentro para não soar o alerta do veículo referente ao alarme. Aqui esse detalhe no painel já é macio ao toque, todo cinza com essa linha aparente. Aqui já é com plástico rígido na parte do painel e nós temos esse detalhe com esse filete prata que faz o contorno do difusor do ar-condicionado, com esse detalhe aqui também Black Piano. Ali um tweeter para auxiliar no sistema de som com alto-falantes. Aqui na porta do motorista nós já temos todos os comandos que são iluminados, os 4 vidros aqui com uma função auto-down, ele sobe com um toque só, trava dos vidros elétricos, trava das portas, rebatimento elétrico do retrovisor, basta você apertar esse botão, ele vai rebater. Se você deixar aqui ao meio com essa opção A, quando você apertar o alarme do carro, automaticamente ele vai fazer o fechamento dos retrovisores. Essa parte aqui com a regulagem dos retrovisores, tanto do lado esquerdo como do lado direito, que você consegue fazer a regulagem interna. E na parte aqui do painel nós já temos 2 detalhes. Esse botão aqui com ajuste do facho do farol, por ser, no caso, um SUV médio, você colocando mais peso, ele pode inclinar o farol, aí você consegue fazer a regulagem para cima ou para baixo, facilita bastante. E esse outro botão aqui faz parte do sistema Toyota Safety Sense, que é o farol alto comutativo, farol alto e baixo. Você apertando aqui ficou verde, ele já vai aparecer a mensagem ali no painel indicando que o sistema está ativo. Vai ajudar bastante quando você estiver dirigindo à noite. Aí nós temos um detalhe aqui com essa abertura do cofre do motor e aqui na parte do painel que é digital, que depois eu vou mostrar para vocês. A sua direção, ela é eletroassistida com regulagem de altura e também regulagem de profundidade. Esse volante que é multifuncional, que nós temos esse detalhe com essa costura aparente com toda essa parte do revestimento em couro, esse detalhe cinza também com o logo cromado da Toyota. E aqui nós temos comando de som, comando de voz, atendimento de telefone celular via Bluetooth, essa opção para você estar ajustando o computador de bordo do carro, que são 16 funções. Aqui do outro lado nós já temos os modos de música, que você consegue estar alternando entre rádio, o aplicativo e pulando aqui as estações ou as músicas que você deseja. Já esse lado aqui
Já é o sistema Toyota Safety Sense que você consegue estar fazendo a utilização, que nós temos aqui essa opção do controle de velocidade de cruzeiro adaptativo. Vamos supor que você está na faixa da direita a 100 km por hora, o carro que está à sua frente está a 80. O Corolla vai se igualar à velocidade do carro que está à frente automaticamente, caso você não perceba, e aí no caso ele vai inibir algum tipo de acidente. Um outro comando legal também é esse botão aqui com assistente de mudança de faixa involuntária. Vamos supor que você não dê seta para a esquerda ou para a direita saindo da faixa de rodagem, ele vai soar um alerta, tanto sonoro quanto visual, avisando que você está saindo da faixa de rodagem. E ele tem também o assistente de permanência em faixa, então ele vai fazer certas correções para que você fique na faixa de rodagem ali por um certo tempo, depois ele desativa caso você não tome uma medida protetiva. E tem também esse detalhe com um botão aqui do sistema pré-colisão. Esse ele vai identificar veículos vindo contra a sua direção, algum veículo parado no meio da rodovia. Se você não tomar atitude protetiva, evasiva, né, de fazer o desvio ou fazer a frenagem, esse carro vai fazer a frenagem automática, evitando que você tenha um acidente ou até danos mais severos para você que está conduzindo o veículo. Realmente é um sistema de segurança bem interessante. Já na parte do volante nós temos o Pedal Shift, que é as mudanças de marcha aqui no volante, e a parte aqui, novidade, que é o painel, que é de 7 polegadas em TFT, e aqui nós temos essa parte aqui com o conta-giros aqui do lado, o painel que está mostrando na forma analógica, mas você pode mudar para digital, depois eu vou mostrar para vocês lá no interior. Aqui nós temos o medidor de arrefecimento do motor e o medidor aqui do tanque de combustível, que é de 47 litros. Então nós temos o detalhe aqui com a temperatura exterior, nós temos também a parte ali com as informações de média de combustível. Se você colocar para baixo aqui nós temos o modo de economia. Se eu voltar aqui novamente, ele tem aqui a parte quanto que eu consigo rodar com o combustível que eu tenho no tanque, está marcando ali 92 km. Tem Trip A, Trip B, odômetro total, que você consegue fazer a utilização também. Se você colocar para o lado direito os sistemas de segurança, como está mostrando ali o sistema de mudança de faixa involuntária que ele está ativo. Se você colocar para o lado mais uma vez, a distância da viagem, o tempo decorrido e a viagem de cruzeiro que você consegue ajustar. E também essa parte aqui com as configurações gerais do veículo, ajuste de relógio. Aqui nós temos aqui também o detalhe das configurações que eu falei para vocês, que você pode vir aqui, apertar o botão ao centro e temos aqui idiomas, unidades, tipo de medidor. Aí você aperta aqui e escolhe como painel digital. Já saiu aquele arco do sistema analógico do velocímetro e ficou agora só da forma digital. Então são esses detalhes que eu mostrei para vocês. Se você colocar para o lado direito mais uma vez, nós temos aqui tudo que é mensagem importante no veículo vai aparecer nessa tela referente a farol que não foi desligado, cinto de segurança que não foi colocado, todas as informações importantes no veículo vai aparecer nessa aba de mensagens. Foram esses detalhes que eu mostrei para vocês aqui do Corolla Cross XRE, que eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo. Caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando lá depois. E agora nós vamos ter a participação do Salve Toyoteiro. Para você que acompanhou esse vídeo até o seu final, é fã da Toyota, seguidor aqui do nosso canal, chegou a hora da participação do Salve Toyoteiro. E o primeiro salve de hoje vai para Caetano e Carmen, da cidade de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. O segundo salve vai para Maurílio da Silva, da cidade de Birigui, em São Paulo. O terceiro e o último salve de hoje vai para Valdeci Lapa, da cidade de Cuiabá, no Mato Grosso. Se você deseja receber um salve toyoteiro nos próximos vídeos aqui do canal, deixa embaixo nos comentários o seu nome, sobrenome, a cidade e o estado que você deseja para que eu te mande o salve. Muito obrigado mais uma vez por assistir um vídeo aqui no canal. Até a próxima!